Contraponto está começando. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que trouxe muita discussão no último mês, que foi o final da novela da Globo, que televisionou o primeiro beijo gay e que há controvérsia sobre essa primeira cena de um beijo entre pessoas do mesmo sexo. Mas aquilo que se popularizou como o chamado beijo gay televisionado vai ser o tema dessa discussão, da discussão do Contraponto essa semana. E os nossos convidados são o sociólogo Daniel Moraes e o jurista Alexandre Bahia, que estão aqui conosco mais uma vez para a gente tratar desses temas polêmicos que têm sacudido aí a vida do brasileiro. Bom, Daniel, você gostou de ter sido televisionado o beijo do Félix e o Nico da novela? Sim, me parece que foi uma experiência muito positiva, importante. Importante porque há nas relações sociais mecanismos de invisibilização e de ocultação de diversidade, né? Ou seja, é importante destacar o lado simbólico das ações sociais. Quando, por exemplo, a afetividade heterossexual, ela é manifestada com naturalidade em vários espaços públicos, inclusive nos espaços de construção de cultura popular, como é a televisão, por exemplo, isso constrói uma narrativa de aceitação, de tolerância, de respeito, de inclusão. E isso vai se desdobrar em cidadania, né? Em pertencimento e em representação. Quando há, ao contrário, a invisibilização e a ocultação, eu construo, ao contrário, né, como disse, uma linguagem de inferiorização e de violência simbólica, né? Porque vários grupos sociais, não só os homossexuais, mas periferia, populações originárias, né, ditas indígenas e tantas outras configurações sociais, elas são marginalizadas e não visibilizadas. Isso leva à depressão, à baixa autoestima, né? E, claro, leva também a uma cidadania precária. Então, nesse sentido, a visibilização de uma afetividade, no caso da homoafetividade, ela é muito importante, né, dentro de uma manifestação de cultura popular. Mesmo sabendo que essas relações homoafetivas e essas afetividades, elas acontecem, né, milenarmente. Nós temos desenhos rupestres em cavernas que já mostram relações homossexuais, né? Então, não é nenhuma novidade que está acontecendo agora. A novidade, e é questão de saber por que, somente agora nós estamos visibilizando esse tipo de homoafetividade. Alexandre, por que a que você atribui essa reação, a parte da reação negativa das pessoas em relação a um beijo? Que, na verdade, uma cena de um beijo, ela passou a ser tratada como uma espécie de anúncio do fim do mundo, né? Porque agora até esse tipo de beijo aparece na televisão. E o medo das pobres criancinhas de assistirem a esse beijo perigoso. Pois na verdade, porque você tem uma invisibilização, um desconhecimento. Eu acho que o desconhecimento é a primeira coisa, né? Aliás, todo preconceito ele é baseado em desconhecimento. E se tem alguma coisa interessante, algumas coisas interessantes nessa cena, é que eu acho que ele desencanta e ele desvisibiliza, ele traz à tona algo que acontece, algo que é vivenciado por tantas pessoas o tempo todo, né? O que, na verdade, a gente percebe é que a reação negativa é fruto mesmo de um desconhecimento, de uma ignorância sobre algo que eles sabem que existe, mas que eles não querem ver retratado, porque, na verdade, nós no Brasil temos uma coisa de que quando determinada coisa não acontece na televisão, não passa na televisão, é como se ela não existisse, né? A gente sabe que o Jornal Nacional, por exemplo, tinha esse poder nos anos 80 até meados dos anos 90. Você podia ver uma coisa acontecendo na rua, mas se não fosse noticiado no jornal, que lá não tinha acontecido. O que as redes sociais mudaram, isso, né, essa história. Hoje você consegue uma mídia alternativa que as redes sociais conseguem disseminar e que antes não tinha esse poder. E a novela das 8, das 9, ainda tem esse poder de ser o espelho do que é a sociedade brasileira. A gente pode pensar, por exemplo, na Avenida Brasil, né? O que aquela novela teve para fazer tanto sucesso? Porque ela era o espelho do que é a sociedade brasileira, né? É um jogador de futebol que ficou rico. E ela coloca determinadas temáticas. Isso. Né? E essa pauta de haver ou não o beijo gay já era uma pauta que já vinha sendo discutida há muito tempo. Outras novelas prometeram fazer isso e acabaram recuando. Há uma reação negativa que ainda bem é decrescente, mas se a gente pensar, por exemplo, nos primeiros casais homoafetivos que apareceram na televisão brasileira, como, por exemplo, duas mulheres, né, que teve uma novela, A Torre de Babel,
A reação negativa foi tão grande que tiveram que matar uma delas durante a novela. As duas. Mas mataram primeiro uma das personagens com a explosão lá do prédio, porque, na verdade, você teve uma reação negativa tão grande que... Podia comprometer a novela, o sucesso da novela. E outros também, atores que já sofreram, inclusive, violência na rua. Teve um caso de Sandrinho e tal, que sofreu violência na rua por causa disso, porque ele fazia um personagem homoafetivo dentro de uma novela. Quer dizer, isso lá no meados dos anos 90. Bom saber que nós agora, em pleno século XXI, mostramos algo na televisão que, por exemplo, para não falar da Europa e Estados Unidos, que a TV argentina já mostra há mais de 10 anos. Quer dizer, nós, na verdade, estamos muito aquém dos nossos próprios vizinhos, mais uma vez, muito aquém dos nossos próprios vizinhos. Eu acho muito interessante como as pessoas têm escondido os próprios problemas atrás das crianças, né? Porque o argumento é de que as crianças não podem ver isso, isso me remete a uma reação dos adultos, das pessoas que já têm uma cultura, porque as crianças elas não nascem aprendendo a reagir negativamente a nenhuma manifestação de afeto, elas precisam aprender isso, né? Reagir negativamente. Como sociólogo, Daniel, como é que você avalia essa questão das pessoas atribuírem uma resistência em nome da criação dos seus filhos? Pois bem, como a própria Butler coloca, né, o gênero, ele é construído, né? Gênero e sexualidade são construídos, né? E o que se percebe na negativa de certos pais e mães em evitar que os filhos vejam cenas de afetividade, me parece que é uma tentativa de reproduzir aquela criação baseada em modelos patriarcais. Ou seja, os pais... São dois caminhos que eu consigo enxergar essa situação. Primeiramente, os pais têm medo que os filhos não reproduzam aquela lógica que se espera de gênero, né? Ou seja, o homem que tem repulsa ao gay. Ou seja, se o filho desde pequeno, né, ou a filha, eles veem uma afetividade, seu filho então pode tratar esse assunto, os seus colegas, os seus amigos, com naturalidade, com respeito, com cordialidade, que talvez esses pais não queiram que seus filhos tratassem dessa maneira. Preferia que eles tratassem como o bom macho de antigamente, que bate no homossexual, ou a menina que tem nojo da lésbica, sapatão, né? Então, a própria tentativa de criar esses papéis de gênero baseados em modelos tradicionais que são violentos, né? E a outra possibilidade também de que eu enxergo, que eu acho que também se influencia nessa situação, é a própria ignorância de muitos pais e mães de achar que a orientação sexual é uma escolha consciente das pessoas, né? Eu vou escolher ser gay, eu vou escolher ser heterossexual. E aí, uma vez que a criança vê o beijo gay, ela pode pensar assim, então vou querer ser gay. Colocar no seu cardápio de escolhas, né? E, bom, isso é uma fantasia, né? Isso não existe. A orientação sexual não é escolhido conscientemente, ninguém pode escolher por isso. E tem uma questão também que envolve essa abordagem de pais e mães, porque, na verdade, eles não estão nem admitindo a possibilidade de aceitar que seus filhos, se eles forem de fato homossexuais ou de outros gêneros, ou transgêneros, eles estão colocando já um ordenamento para essas crianças que eles querem, exigem que seus filhos sejam aquilo que eles, pais, querem que eles sejam. Ou seja, são pais que estão agindo de forma egoísta, que não admitem aceitar a felicidade do filho tal como ela vai se manifestar. Ou seja, de antemão, ele já está mandando a mensagem para o filho: eu não aceito você caso você seja de um outro perfil de gênero e sexo diferente do que eu estou impondo para ti. Isso não é uma criação que me parece adequada a uma família de amor, de afeto, de segurança emocional, mas de violência e dominação. Claro. E, Alexandre, a homofobia, ela guarda alguma relação com o machismo? Com certeza, né? O machismo, ou seja, a dominação do homem sobre a mulher, significa fixação de papéis, né? O homem tem um certo conjunto de papéis que são naturalizados, e aí, como o Daniel falou, não são naturais, eles são construídos, e a mulher, a mesma coisa. O homossexual é aquele que transgride os papéis, né? E por isso ele sofre homofobia, por isso ele sofre essa aversão, ele sofre essa perseguição. É o homem que se rebaixa, entre aspas, à condição de mulher, ou a mulher que ousa ir além da sua condição inferior e ascende, vamos dizer assim, a condição de homem. É claro que a gente está usando entre aspas, porque nem o homem é superior, nem a mulher é inferior, mas essa é a cultura na qual a gente vive, né? Uma questão que eu acho que é importante de ser destacada aí é, mais uma vez, a questão do direito à igualdade.
A gente falou, então, no outro programa, lembrando o seminário que a gente fez lá em janeiro, o Ministério da Justiça publicou uma nota muito interessante falando sobre a classificação etária que seria aplicável ao beijo gay. Para dizer o seguinte, não há uma classificação diferente para o beijo gay ou para o beijo heterossexual. Né? O Ministério da Justiça vai dizer qualquer uma dessas duas manifestações de afeto, enquanto forem isso, ela não tem classificação. Ou seja, o Ministério da Justiça, de uma felicidade aí na hora de se manifestar sobre a classificação, vai dizer que se eu fizesse, eles estavam dizendo, se eu fizesse uma diferença, eu estaria aí sim criando uma discriminação. Claro, então, violando a própria Constituição, né? Sim, ou seja, se ele fizesse uma diferença, ele estaria aí sim dando super direitos para uma parte da população e menos direitos para outras pessoas. Que eu acho que uma coisa importante, que é sempre levantada, é que vão dizer, os gays estão querendo super direitos, os gays estão querendo mais coisas, estão querendo ser superiores a outras pessoas. Não, a reivindicação aí, e havia uma reivindicação do movimento gay por trás dessa cena, é por igualdade. É para que você possa ter as mesmas condições e os mesmos direitos. Né? Em nenhum momento se privilegia, em nenhum momento se quer que eles tenham mais coisas. Muito mais pelo contrário, que a gente vive uma sociedade em que a heterossexualidade ela tem todo o privilégio o tempo todo. Né? E por isso se torna compulsória, né? Acaba sendo um modelo obrigatório e os modelos desviantes, né, apontados como desviantes, que são ocultados, eles acabam sendo negados e não permitidos na sua própria... E a própria emergência da subjetividade dessas pessoas é negada. Eu cheguei a ler um comentário dizendo que a pessoa não concordava com essa ditadura da homossexualidade. Gente, é muito interessante como as pessoas invertem a situação. Né? Porque, na verdade, a gente vive uma ditadura a normatividade da heterossexualidade e uma manifestação de uma afetividade homossexual aparece como se quisesse haver uma imposição dessa forma de se relacionar. Né? Bom, vamos fazer aqui um pequeno intervalo? Daqui a pouquinho o Contraponto volta para a gente falar mais um pouco sobre o beijo gay que foi televisionado e que causou tanta polêmica. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Saborear-te em um só ambiente você encontra no restaurante Reciclo Asmari Cultural. Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. Oh, Minas Gerais. Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh Minas Gerais. Concerto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal.
Contraponto está de volta e no programa desta semana nós estamos falando sobre o beijo que foi televisionado no mês de janeiro agora de 2014, que causou tanta polêmica, que foi o beijo protagonizado entre os personagens Nico e Félix. Obrigada. Bom, eu queria aqui já trazer para uma outra questão relacionada com a homoafetividade, que é o argumento que muita gente usa da naturalização da heterossexualidade, né? Ou seja, de que a homossexualidade seria uma conduta desviante porque ela fere a ordem natural das coisas, né? E aí vou deixar que vocês aqui escolham quem responde, mas o reino animal é um reino onde impera a heterossexualidade? Não, inclusive pela própria biologia, né? A biologia já tem estabelecido isso muito claramente, com farto material probatório, de que a homossexualidade não a heterossexualidade não é a única expressão de sexualidade. Nós temos animais assexuados, nós temos animais homossexuais, nós temos animais transexuais, inclusive espécies de animais que se reproduzem homossexualmente, né? Como algumas salamandras, né? Que é a fricção das suas genitálias, onde só há mulheres, no caso, fêmeas, né? E elas então fazem a fricção da genitália uma das outras e estimulam então a procriação. Então veja, a natureza ela é rica, né? E do ponto de vista cultural é importante destacar que nós não somos limitados por regras absolutas de naturalidade, né? Se fosse nesse sentido, comer macarrão também é natural, andar de avião não é natural, asa delta, submarino, usar óculos, anestesia, cirurgia não é natural, nem beijo na boca, né? Então, veja, o argumento da naturalidade ele é construído artificialmente como forma de poder, né? Porque o grupos de poder, grupos que têm maior capital simbólico, ele é capaz, então, de dizer o que é natural e o que não é. Então, natural é o que é estabelecido pelo dominador e não natural são aquilo que os dominadores categorizou como excluído, né, como marginal. Porque, de fato, natural nada é, né? Numa vida cultural como a nossa, moderna, onde nós moramos em apartamentos e usamos remédios e micro-ondas, nada é natural, né? Então, a questão que perpassa aí é uma linguagem de poder mesmo, de desautorizar aquele outro que eu não aceito. E, Alexandre, existe uma ação, por exemplo, de algum movimento especialmente religioso, que obstaculiza essas conquistas hoje no Brasil em relação ao reconhecimento de direitos e de igualdade? A gente tem uma bancada no Congresso Nacional, a bancada religiosa, fundamentalmente cristã, e que eles atuam... Aliás, eles atuam menos propositivamente sobre temas próprios deles, mas mais contra qualquer outro avanço no que tange a direitos humanos, no que tange a direitos de pessoas LGBT. Né? A gente tem propostas como, por exemplo, foi aprovado já na Comissão de Direitos Humanos que seja feito um plebiscito para que o povo brasileiro decida se deve ou não haver união estável entre pessoas do mesmo sexo. Isso ainda está correndo no Congresso, mas já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, que a gente sabe por quem ela era presidida até pouco tempo. Ou seja, quando essa bancada coloca isso dessa forma, você está dizendo então o quê? Que o direito de uma minoria ter os mesmos direitos de igualdade, mais uma vez, os mesmos direitos que a maioria já tem, vai ser decidido pela maioria. Então, a maioria vai poder dizer para a minoria que direitos ela, a maioria, acha que o outro tem que ter. Isso, obviamente, viola a Constituição, isso viola o artigo 5º, caput da Constituição, que fala que todos somos iguais. Para começar, pelo mais óbvio, aí, fora a vedação à discriminação, etc. Ou seja, você não pode deixar que direitos de minoria sejam decididos por votações de maioria. A maioria não pode dizer que direitos ela concede ao outro, porque isso não é democracia. Se a gente pensar aqui em termos bíblicos, acho que nós três aqui transitamos um pouquinho, né, por essa linguagem e até por um conhecimento do texto bíblico. Será que a gente pode afirmar mesmo que existe fundamento bíblico, né, que seja justificador da reação contra a afetividade homossexual, Daniel? Então, todo texto
é uma leitura. E toda leitura é feita a partir de um intérprete, né? De alguém que lê esse texto. Os sentidos dos textos são dados históricos, né? Então, a maneira como nós lemos a Bíblia hoje é diferente como pessoas leram 200 anos atrás e pessoas leram há 600 anos atrás, né? Então, nós vamos construindo significações. E é importante entender a própria estrutura na qual o texto foi escrito naquela época. Sem contar o tanto de traduções, né? Ah, sim, sim. Bastante e profundamente díspares uma das outras. É importante colocar isso. Então, é importante pensar que na cultura hebraica, já remetendo ao Velho Testamento, e o próprio Paulo também, quando escreve no Novo Testamento, porque há 3 passagens que falam sobre isso, há 2 passagens no Novo Testamento e há a passagem também no Levirato, né, no Código Mosaico. Então, é interessante notar que no Código Mosaico, eles estavam se referindo claramente que a preocupação que eles tinham com pureza ritual em negar e se diferenciar da prostituição cultural. A prostituição cultural, rituais religiosos que envolviam não só prostituição como orgias, era muito comum no mundo antigo, muito comum, em várias religiões, bastante. E o judaísmo, no caso a população hebraica, a religião hebraica, ele surgiu com a vedação desses rituais orgiásticos. Então, o Velho Testamento fala sobre isso, quando proibiu um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, porque os Kadeshim, que eram os prostitutos cultuais semitas, das regiões ao seu redor, eles faziam esses rituais, né, como forma de sacrifício aos seus deuses, apontados como pagãos, e o próprio Paulo fala isso também nas suas cartas, onde ele fala que os Malakoi e Arsenokoitai não entraram no reino dos céus. E Arsenokoitai, Arsenkoitem, que se refere ao homem que se deita com outro homem, como é no Velho Testamento, ou seja, se referindo mais uma vez a esses prostitutos cultuais. E a tradução que foi feita para efeminados do Malakoi é uma tradução forçada e profundamente mal feita. Eu acredito que até dolosa em certos sentidos, porque Malakoi significa devasso, significa laço no sentido de lascividade, né, de entrega à concupiscência, e isso pode ser qualquer pessoa, né, independente de sexo. Mas traduziram como efeminado, e efeminado dando um sentido tardio de homossexual, até porque a palavra efeminado, até o século XVIII, ele significava mulherengo. Olha só que interessante, né? Então, mulherengo não tem o menor problema, exatamente, né? Na nossa cultura, o mulherengo está com a bola toda. Então, a gente percebe que, na verdade, são leituras que são feitas para justificar preconceitos, né? Eu utilizo uma condenação à prostituição religiosa, né? Utiliza a condenação para, na verdade, condenar pessoas que se amam e pessoas que querem casar uma com as outras, coisas que a Bíblia nunca, jamais, sequer falou a respeito. A Bíblia sequer falou a respeito de pessoas que se amam, querem casar, que sejam pessoas do mesmo sexo, né? Isso não há condenação nenhuma. Eu acho interessante, porque o discurso contra a democracia é sempre o discurso em defesa da democracia, né? Por exemplo, quando as ditaduras, elas todas foram instaladas em nome da defesa da democracia. Né? Nenhuma ditadura é instalada dizendo que o que se quer é o poder ou dizendo claramente o que se deseja. Eu vejo dessa mesma forma, né? Existe um discurso contra o amor, contra a manifestação de afeto, contra as pessoas, que é fundado num discurso de amor, o que é um paradoxo, né? Então, eu vejo que se realmente o desejo divino fosse cumprido, fosse levado a cabo pelos cristãos, né, não seria o dever justamente de amar, de tolerar, de perdoar, né, e de amar o outro como a si mesmo, aceitá-lo como mandamento cristão, ao invés do julgamento, Alexandre? E na verdade, sim, porque nós estamos falando de duas pessoas adultas, esse é o nosso pressuposto, né? 2 pessoas adultas que livremente resolvem adequar a sua vida de maneira X, e nesse sentido sem causar nenhum prejuízo nem a si mesmos, nem a outras pessoas, né? Se de um ponto de vista cristão isso é algo que não pode ser questionado, de um ponto de vista jurídico, então, não faz o menor sentido. Quer dizer, quando nós vemos uma certa leitura cristã, porque na verdade não são todos os cristãos, quando nós vemos uma certa leitura cristã fazer com que o legislativo se mova num determinado sentido, do ponto de vista do direito, isso é algo muito problemático, né? Se o legislativo ele decide ou não decide por razões religiosas, então nós, na verdade, perdemos a autonomia do direito, perdemos a autonomia da política em favor de uma religião, e aí quem perde com isso é o Estado, que deixa de ser laico
que deixe de ser plural e passe a ser movida apenas por uma leitura, que é uma leitura entre várias outras possíveis, né, que poderiam reger a mesma coisa. Eu acho que o que a gente vê hoje no Congresso, retomando aquilo que você falou no início, é um legislativo que deixa de tratar os cidadãos como uma pluralidade, uma complexidade de pessoas com várias posições diferentes e passa a decidir com base numa minoria, mas uma minoria que talvez tenha maior voz, mas que não representa todo mundo e não representa nem a todos os cristãos. É difícil a gente viver numa democracia, né, gente? Porque o limite entre as liberdades é muito delicado, né? Então, o limite entre a liberdade religiosa, liberdade de opinião, liberdade de culto. Porque vamos imaginar que uma determinada religião, por exemplo, tenha no seu ritual o sacrifício de animais com qualquer tratamento degradante a um animal, né? A nossa Constituição, lá no artigo 225, protege os animais de qualquer tratamento, de qualquer tipo de violação contra os animais. Então, qual que é o limite entre você usar o argumento da liberdade de culto e violar um preceito constitucional, né? E aí eu coloco essa questão em relação à opinião, em relação à homofetividade, nos cultos que fazem apologia com acepção de pessoas, discriminando grupos de pessoas, né? Então, há a possibilidade de haver uma ofensa à Constituição, Alexandre, sob o argumento de liberdade religiosa? Da mesma forma que a liberdade de expressão, não é, tem limites, a liberdade religiosa também tem. Não é? E se a gente considerar que um chefe religioso qualquer chegar num púlpito e disser, os negros são isso, 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 ou os judeus são isso, 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 ele está claramente, reconhecidamente cometendo crime, por que a gente não vai reconhecer a mesma coisa para uma minoria que é uma minoria, ou seja, que tem um acesso diferenciado, que tem um acesso minoritário, desprivilegiado, né, como são os LGBT. Né? Quando a gente vê algumas críticas à cena do beijo gay, se a gente substitui ali beijo gay por beijo entre duas pessoas negras ou um relacionamento entre um negro e uma mulher, as pessoas já têm um maior cuidado, nisso elas não vão falar, mas algumas pessoas ainda se sentem no direito de poder expressar a sua opinião, dizendo que o beijo gay é isso ou aquilo. Né? Na verdade, é a mesma coisa, porque aquele que se reconhece como cristão, né, para diferenciar aí do negro, que eventualmente é uma questão que é mais aparente, mas ninguém nasce cristão. Não é? Então, se você ofende um cristão, você pode ser punido pela atual lei de racismo. Exatamente. A atual lei de racismo pune aquele que viola a religiosidade do outro. Como, por exemplo, alguns fazem sempre com religiões matriz africana. Mas se você fizer a mesma coisa, se você falar a mesma coisa, se você tiver a mesma atitude para com alguém LGBT, isso não é punido. Não é? Então, na verdade, se o negro, na verdade, nasce negro, o cristão e o gay, a gente pode discutir isso, se é biológico e tal, mas certamente ser cristão não é biológico. No entanto, é protegido pela lei do racismo. Não é? Então, tem alguma coisa, tem alguém aí nessa história que está tendo um privilégio. Né? E certamente não são os LGBT. E essa questão que você colocou, Tatiana, é muito importante porque ela é o cerne da divergência entre grupos de direitos humanos e fundamentalistas religiosos, né? Que os fundamentalistas religiosos afirmam que haveria tentativa de cercear o direito deles de expressarem a fé, né? E eu acho que a solução para isso, por que pareça, ela é muito simples, né? Religiosos em seus cultos, em suas religiosidades, né? Eles podem entender a homossexualidade como pecado? Sim. Podem entender como desviante de sua religião? Sim. Podem entender que é contra a vontade do Deus deles? Sim. E podem pregar isso. Não há nenhuma intenção de cercear que eles pensem, acreditem e preguem que a homossexualidade seja contrária aos ordenamentos religiosos deles. O que se exige, isso não tem como abrir mão, é que essa pregação, que essa fala, ela seja respeitosa. Porque eu posso dizer que o outro vive numa vida que eu entendo como pecado, eu não preciso dizer que o outro é doente, que ele é safado, que ele é promíscuo, que ele é devasso. Ou seja, argumentações de inferiorização, de ataque à dignidade do outro, exatamente. Isso já não é mais fé, isso já sai
sai da religiosidade. Ou seja, sair da esfera da religiosidade e aí eu finjo que isso é religiosidade, que não é, e eu uso então da minha fé como artifício para ofender o outro. E ofensa não pode, em nenhuma circunstância, nem justificado pela fé. E isso a própria população brasileira agora, numa pesquisa recente, eu esqueci qual instituto, enfim, fez uma pesquisa recentemente mostrando que a maior parte da população brasileira é a favor da criminalização de discursos religiosos que ofendam os homossexuais. Então, de fato, não pode ser admitido mesmo. Bom, esse assunto não está longe de acabar, né? Mas a gente vai estar aqui no Contraponto sempre trazendo a reflexão para que a gente possa ter uma opinião qualificada e não achar que a gente tem o direito de sair falando qualquer bobagem por aí, antes da gente pensar no que está dizendo. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Alexandre Bahia, do Daniel Moraes. Na próxima semana o Contraponto está de volta. Obrigada pela sua presença e o seu acompanhamento aqui. Continua com a programação da TV Comunitária.